porque os donos do poder, na verdade, estão no STF. Por falar em eleições, uma pesquisa da Genial Quest, divulgada ontem, mostra que o senador Flávio Bolsonaro ultrapassou numericamente o presidente Lula na simulação de eventual segundo turno das eleições deste ano. Flávio registrou 42% de intenções de voto contra 40% de Lula. Embora o senador esteja numericamente à frente do presidente, os índices apontam para empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Ainda de acordo com o levantamento, Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno e também venceria os demais nos cenários de segundo turno, os demais sendo Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Augusto Cury. Augusto Cury está concorrendo? Está concorrendo. Augusto Cury? Avante. Augusto Cury. Sabe de quem é o Avante, né? Eu sei quem é o Augusto Cury. O Avante é onde está o Janones. O Avante é onde está o Janones e era o partido que era presidido pelo Vacari Neto, o grande tesoureiro dos escândalos do PT. Augusto Cury. Eu sempre achei algo de errado no Augusto Cury. Eu só não sabia verbalizar o quê. Não, quer dizer, tem gente que é unanimidade no Brasil. Vamos falar o que é aqui. Por exemplo, quando falo assim, não sei o quê, o doutor Lair Ribeiro. Eu já fico, eu já ponho 5 pés atrás. Eu já ando 5 pés. Lair Ribeiro, pô. Lair Ribeiro. O Brasil é Lair Ribeiro na hora na fila da medicina. Né? Lair Ribeiro. Outro é Augusto Cury. Quer dizer, Augusto Cury. Agora, o Lair Ribeiro ainda continua só com as teses meio loucas dele, mas eu não posso falar nada. Mas o Augusto Cury acaba de passar um recibo aí pra gente. Porque esse povo que ganha muito dinheiro com um livro. Eu achei livro dele na sua biblioteca uma vez. Eu ganhei. Você tinha ganhado? Eu ganhei. Lembrei disso agora. Não, eu fui num podcast. Eu ganhei um cara assim que gostava muito dele. Ele foi lá, deixou uns livros lá. Mas eu já dei pra Zuma já. Agora que ele tá no Avante ainda, meu amigo. Bom, então, diante desse desespero, o que a gente viu ontem? O Alexandre de Moraes já começa a manietar a eleição, colocando o Flávio Bolsonaro como inquirido, como uma pessoa que está sendo investigada por calúnia contra o Lula. Porque ele ligou o Lula ao Maduro. Nossa, você jura que nós vamos voltar nesta bosta? Mas já está na cara. Por quê? Porque ele começa a se solidificar, mesmo que empate técnico, à frente do Lula. E ao mesmo tempo que o Alexandre de Moraes começa a manietar, tem o governo, que pode fazer qualquer abuso de poder político e qualquer abuso de poder econômico. Porque abuso de poder político, o Gilmar e o Toffoli, esta toupeira, dizem que é do senador que critica o ministro do STF, podendo criticar. Mas quem comete crime de abuso de poder político não fica inelegível, que é o Lula. Ontem, o Lula anunciou um aporte de 20 bilhões de reais que ele não tem para programas de habitação como Minha Casa, Minha Vida, Meu Sonho, Minha Esperança, Minha Felicidade, Minha Desilusão. Sendo que a origem dos recursos é o Fundo Social. Também foi anunciada uma expansão no Reforma Casa Brasil, programa que subsidia reformas. Os anúncios acontecem no momento em que Lula procura aumentar sua popularidade visando a reeleição, visto que o petista vem perdendo força nas pesquisas eleitorais com o crescimento de Flávio Bolsonaro. E na última terça-feira, o Lula ainda por cima enviou para o Congresso Nacional o projeto que estabelece o fim da escala 6x1. De acordo com a Casa Civil, o texto foi encaminhado em regime de urgência constitucional, que acelera a tramitação com a necessidade de votação em até 45 dias na Câmara, sobre risco de trancamento da pauta. Em publicação nas redes sociais, Lula disse que o projeto reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem qualquer redução no salário. Aliás, o governo Lula
estima a alta do salário mínimo para janeiro do ano que vem, dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.717. A projeção está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027, enviado ontem ao Congresso Nacional, Caivão. Que país é esse? É a porra do Brasil. Não é Quando o povo cantava Legião Urbana, a molecada ficava, a porra do A Brasil. previsão é que em 2027 a gente atinja 100% de endividamento em relação ao PIB. Ou seja, o índice da dívida pública brasileira vai atingir 100% do PIB. Então, se você parar um ano arrecadando a mesma coisa, você só vai pagar dívida, você não vai investir em absolutamente nada. E ele está falando em aumentar salário mínimo, em fazer investimento em Minha Casa Minha Vida, Reforma Brasil. Óbvio, a gente sabe que é eleitoreiro, Pavinato. Agora, nesse momento, do jeito que as coisas estão, ainda trazer para baixo. Ele está falando de 40 horas semanais, mas você sabe tão bem quanto eu que a média do brasileiro é de 38 horas trabalhadas. É um dos países com o pior índice de trabalho humano, ou seja, de rendimento do trabalho humano. A gente está muito atrás de países subdesenvolvidos. Aí você quer diminuir para onerar ainda mais o empresário, que é quem emprega de verdade no Brasil, e que vai deixar de empregar. Tão simples quanto. Ele não vai contratar outras pessoas para suprir a ausência do empregado agora em virtude, vamos supor que a 6x1 passe. Então isso vai acarretar em aumento de preço de produto, aumento de inflação, ou seja, se ele já destruiu o Brasil até aqui, ele está fazendo de tudo para destruir um pouco mais, Pavinato. Não é só isso, né? A gente sabe que as pessoas, pelo menos a prestação de serviços, elas trabalham de segunda a sexta, 8 horas por dia, 40 horas. O grande problema está na fábrica, no chão. Exato. De fábrica. Vamos pensar o Brasil é o segundo maior exportador do mundo de celulose e papel. Uma fábrica de celulose, ela tem que ter o fluxo contínuo 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque a pedra ela não pode parar de processar a celulose do eucalipto. Não para. A pedra para 1, 2 no máximo vezes por ano. Você não pode desligar a fábrica no domingo. E hoje, como o domingo é sagrado e a fábrica tem que continuar, para uma fábrica de celulose funcionar, e essa é a dinâmica de todas as fábricas de celulose no Brasil, da menor até a maior, que é a do Grupo Pfeffer, nós temos que hoje negociar com o sindicato. E negociar com o sindicato hoje é ver os companheiros sindicais chegando para a empresa e falando, olha, quanto é que você pode ajudar com nós do sindicato para a gente aprovar por 6 meses para vocês trabalharem de domingo a domingo? Se você baixa isso... coletivo, né? É o dissídio. Se você baixa para 40, você está criando um sábado e um domingo. Então você está criando mais um pedágio sindical no Brasil. Além do efeito populista, você enche a burra do sindicato. Porque vai ter que ter acordo coletivo para trabalhar além do domingo, agora também no sábado. Olha que loucura. Zé Pavinato, e isso demonstra um desespero eleitoral, claro, mas mais do que isso, acho que um desespero eleitoral com o público que sempre foi do Lula e que ele está perdendo. Essa pesquisa da Quest, que trouxe mais uma pesquisa que traz o Flávio Bolsonaro à frente do Lula no cenário de segundo turno, ela já vinha com um questionamento que muitos estavam se fazendo. Mas de onde que o Flávio está tirando esses votos ou de onde que o Lula está perdendo esses votos? E ali são 3 grupos fundamentais. Um deles são os jovens, que nunca tiveram um grande apreço pelo Lula e tal, estão tirando seu título de eleitor. Curiosamente, não vi, posso estar sendo injusto aqui, mas ainda não vi campanhas do Tribunal Superior Eleitoral pedindo para os jovens tirarem seus títulos, mas talvez seja só uma coincidência. Os jovens não estão votando no Lula, estão votando majoritariamente em Flávio Bolsonaro. Você tem uma perda de voto substancial no público feminino e você tem, curiosamente, uma perda muito grande de votos entre aqueles que estão na baixa e média renda.
O da baixa renda está sentindo o peso da inflação. Porque por mais que o governo tente colocar, estamos próximos do pleno emprego, recorde de carteira assinada, etc., quando o sujeito vai no mercado, ele percebe que aquele salário que antes ele conseguia encher o carrinho, hoje mal dá para colocar metade da comida ali na mesa. E o sujeito que está na classe média percebe aqueles que estão na baixa renda toda hora recebendo anúncios de benefícios, é Minha Casa Minha Vida, redução de jornada aqui e lá, e ele olha para o topo e ele vê que é muito mais difícil com esse governo ele chegar lá em cima, porque vai ser entuchado de imposto para ter que pagar a conta dessa irresponsabilidade do governo. Então a classe média vai sendo sufocada. Só que no caso da classe média, você já tinha uma previsão, né, de boa parte desse eleitorado ir para o Flávio Bolsonaro ou para a oposição como um todo. Agora, na baixa renda, o Lula se assusta. E aí é que vem algo que eu já falei aqui nesse programa. Eu estou realmente passando a concordar com vocês quando vocês dois dizem que talvez o Lula não venha candidato. E comecei a ouvir isso pela primeira vez de parlamentares do PT. Que eu tinha amizade lá nos meus tempos de vereador, né? E eles agora começam a dizer que circula, sim, nos corredores do PT, a hipótese de que Lula acabe desistindo, coloque Haddad no seu lugar e se aposente de vez da política. O Haddad? Mas o Haddad tá... O Haddad vai botar aqui. O Haddad não vai ganhar para governo. Agora, que o PT vai emplacar a Simone Tebet e a Marina Silva em São Paulo, a pesquisa do Paraná Pesquisas de hoje mostra muito claramente que a estratégia da direita, aliás, a direita entregou na mão de Deus ter senadores em São Paulo. Já não tem 3, né? Já ficou 100 durante 8 anos, fica mais 100, mais 8. E André do Prado nem pontua. O Mário Frias mesmo, quando é colocado numa situação induzida para resposta de votos, não chega nos top 5. O Derrite, terceiro. O Derrite ele tá ali, ele tá empatado com a Marina Silva, e para um cara que foi secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo, tá empatado com a Marina Silva, você pode esquecer. Já pode chamar o padre para dar extrema unção. E o Salles também não emplacou, e a Simone Tebet está reinando absoluta. Mas calma aí. Não se esqueça, você já é vivido. Não se esqueça daquela eleição de 2014, que as pesquisas davam Marta e Netinho, e no fim apareceu um Aloysio Nunes que ninguém sabia de onde veio. Mas o Aloysio Nunes já tinha o nome Aloysio Nunes. Mas não pontuava nas pesquisas. Pesquisa para Senado, principalmente quando tem 2 vagas, eu não sei o que acontece. É só no finalzinho ali, muito imprevisível, muito imprevisível. Calma lá. Falei isso pro Pavio, mas eu até entendo a tua revolta, porque é uma revolta, é uma indignação, né? Em virtude de não ter um nome forte. Mas porque a última vez que nós tivemos senador foi em 2014. 2014? Não, a Aloysio Nunes para, né? Então nós nunca tivemos, nós estamos sem senador faz tempo. Faz muito tempo. Faz muito tempo. O que algum senador de São Paulo fez nos últimos 20 anos? Eu não consigo pensar em um senador relevante. O Serra. O Serra? Não, elegeram o astronauta de mármore, mas ele mostrou para que veio. Não, para nada. Exatamente, para ficar na Lua. Olha, eu não sei, eu estou tentando buscar aqui. Eu também, eu não consigo lembrar. O estado mais importante economicamente e mais irrelevante politicamente. É verdade. Isso é São Paulo. Uhum. Irrelevante. São Paulo. Jordano é senador por São Paulo, bicho. Quem é Jordano? Mas porque ele foi... ele era suplente. É verdade. Lembrei. Esse foi eleito, não sei lá como, né? O Major Olímpio. Tinha pouco tempo de TV, não tinha apoio de todo o partido e conseguiu mas uma ele votação entrou com o efeito Bolsonaro. Com o efeito Bolsonaro, exatamente. Exatamente. Ele entrou com que é o do astronauta também. E foi uma baita decepção, né? Astronauta, vou te falar. O nosso desafio é que dessa vez astronauta não vai ter Bolsonaro na TV, né? Pois é, também não sei por que não vai ter, porque
A minha teoria se mantém a mesma. Ninguém quer. Nem a família. Ninguém está fazendo nada. E quando eu digo nada, é que nada é nada. Quando eu digo nada, é de alguém que acorda todo dia e fala com todo mundo em Brasília para saber o que está acontecendo. Ninguém está fazendo absolutamente nada com relação a isso. Na verdade, a cacicalha dos partidos está achando é muito que bom. Porque eles vão poder pôr, que nem o Valdemar, põe um André do Prado. E põe o André do Prado para perder, é mais dinheiro do fundo que sobra.